Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Andréia e ministrarei a disciplina de interpretação de texto e compreensão de texto para a prova do Enem 2024. Selecionei aqui algumas informações para que vocês consigam aí reter o maior número possíveis de informações e que consigam acertar o maior número também de questões na prova do Enem. Tudo bem? Vamos lá. Em relação à interpretação de texto, muita gente acha que interpretação de texto é um bicho de sete cabeças, que não vai dar conta, até porque a prova do Enem ela é muito mais interpretativa, né? Mais compreensão textual, não é algo que as escolas tendem a fazer no dia a dia, né? Buscando mais a questão gramatical, não é isso, não tem cobrado muitas questões gramaticais, é mais mesmo a questão interpretativa e compreensiva em relação ao texto. A prova por si só ela já é cansativa, porque para cada questão a gente tem um texto ali para ler, para analisar. Então é necessário que vocês tenham aí um máximo de atenção possível para que vocês não errem questões fáceis, principalmente as questões fáceis, tudo bem? Acompanhem aí as dicas que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Vamos lá, acompanhe aí. Não sei interpretar textos. E agora? O que fazer? Interpretar texto, gente, para alguns, como dito anteriormente, pode ser realmente complicado. Porque se você não tem um hábito de leitura, se você não pratica leitura, com certeza isso daí também vai dificultar um pouquinho da questão da interpretação e compreensão textual. Mas nada impede que você realmente consiga obter êxito nas questões que forem apresentadas aí pela banca Enem 2024, ok? Basta você seguir aqui algumas regras e praticar um pouco a cada dia que você vai conseguir realmente lograr isso. Mas isso depende também de você, né? Depende do seu compromisso, depende da sua boa vontade, depende aí da sua espontaneidade, separar ali um quantitativo de questões para poder desenvolver durante o dia ou durante a semana, estipular uma meta, tudo isso vai ajudá-los a interpretar e compreender melhor o texto, ok? Então vamos lá, pessoal. Observem aí as informações. Dicas valiosas. A primeira delas, eu coloquei o seguinte: confiança em si, né, em relação às dicas valiosas. O que é essa confiança em si? A partir do momento que você se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio, você precisa ter confiança. Não adianta ir para o Exame Nacional do Ensino Médio cabisbaixo, né? Ah, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? É pensamento positivo, né? A primeira informação, a primeira ideia que você tem de ter é pensamento positivo. Eu consigo, eu posso, darei conta, ok? Os obstáculos estão aí, mas eles servem para que nós possamos realmente crescer. Então, a ideia é, vá com um pensamento positivo, eu vou conseguir, certo? A segunda informação que nós temos, então, em relação à ideia aí apresentada é a técnica da respiração. Por que a técnica da respiração? Primeiro que você já fica ansioso, né? Tem a questão da locomoção, transporte, muitas das vezes você chega ali, pode correr o risco de chegar em cima da hora, você fica ofegante, você não sabe por onde começar, já está nervoso. Então, ó, chegou, sentou na cadeira, faça ali a técnica da respiração, inspire e respire de uma maneira tranquila, até para que haja ali uma oxigenação, para que você volte, digamos que a si, para que você realmente consiga controlar aquela ansiedade, aquele pavor, aquele medo que muitas das vezes está te dominando no momento em que era para você ter calma, no momento em que era para você ter tranquilidade, certo? A segunda informação que nós temos, a terceira informação, melhor dizendo, é pré-leitura. Título e fonte. O que é essa pré-leitura? Essa pré-leitura são as informações básicas que você vai buscar ali na hora que você estiver fazendo a leitura textual, ok? Você precisa dessas informações básicas, ok? Porque você precisa ter um conhecimento prévio do texto, para que depois, mais à frente, você consiga aperfeiçoar as informações colhidas em relação ao texto. E aí nós temos, então, a quarta informação, que é atentar-se aos sinais de pontuação. Leitura atenta.
você fez uma leitura prévia, você analisou o título e a fonte, porque o título ele já te dá informação. A fonte também já te dá informação em relação a que tipo de texto que ele está trabalhando, se é um texto literário ou um texto não literário. Com essa leitura prévia você já conseguiu isso. Por que eu marquei aqui a ideia do título? Porque muitas das vezes a informação que tem no comando do texto não é em relação ao texto em si, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Às vezes ele quer só algo que esteja relacionado ao título. Por isso que nessa pré-leitura você precisa estar atento. Como dito, o quarto ponto é atentar-se aos sinais de pontuação. Por que atentar-se aos sinais de pontuação? Porque se você fizer uma leitura errônea, se você não fizer uma leitura atenta, observando os sinais de pontuação, você pode ali pecar na hora de compreender, você pode pecar no sentido de interpretar de uma forma incorreta. Você pode interpretar ali de uma forma incoerente. Então, é por isso que você precisa realmente prestar atenção aí aos sinais de pontuação. Até porque se você parar realmente para analisar, fazer uma reflexão, você sabe que uma vírgula empregada de uma maneira incorreta, ou se você realmente ali não teve a percepção da vírgula, você pode fazer uma interpretação, como dito anteriormente, de maneira aí incorreta e perder uma questão que talvez esteja ali classificada como fácil ou média, ok? No quinto tópico, nós temos a leitura analítica. A leitura analítica, você vai identificar a ideia central de cada parágrafo. Essa leitura analítica, ela já vai exigir um pouquinho mais de você. Por quê? Você vai aprofundar nas ideias textuais. Você vai aprofundar nas informações textuais. Por isso que você precisa também ter essa leitura analítica. Nessa leitura analítica ali, você vai colher dados maiores, informações complementares que talvez você não tenha percebido ali na pré-leitura, ok? Você vai conseguir identificar ali vocabulários que talvez você não tenha percebido na primeira leitura. Por isso que não vale a pena você ter somente ali uma leitura superficial, que é no caso da leitura do item 3, a pré-leitura. Você precisa ter esse conjunto da pré-leitura com a leitura analítica, para que você consiga captar o maior número possível ali de informação, certo? E aí, dando prosseguimento, nós temos marcar palavras-chave. Por que a ideia de marcar palavras-chave? Porque geralmente uma palavra ela pode ter vários significados. Isso vai depender do contexto, vai depender da informação. Essas palavras-chave que serão selecionadas ali, que serão marcadas por vocês, terão grandes informações. Elas terão informações complementares. Essas palavras-chave também podem ali trazer a você o significado de determinado contexto e isso você vai precisar analisar conforme a situação que é apresentada. Pensa o seguinte, a língua portuguesa ela tem um quantitativo enorme de palavras. Você não sabe o significado de todas elas e essas palavras-chave, elas te ajudarão a compreender melhor o texto, ok? Dando sequência então às informações, nós vamos ter aqui, ó, ler o enunciado com calma. Você fez a leitura, a pré-leitura, você fez a segunda leitura que foi minuciosa, você fez a marcação ali das palavras-chave e agora você vai então observar o enunciado com calma. Por que você precisa ler o enunciado com calma? Como dito anteriormente, às vezes ele não quer uma informação que esteja inserida dentro do texto, ele não quer ali algo completo, ele quer somente uma ideia em relação ao tipo de texto. Lembra que eu falei a questão de texto literário e não literário? Às vezes ele só quer isso no comando da questão, para que você chegue à resposta correta. Ou então ele só quer alguma coisa ali relativa ao título do texto. Então você precisa realmente ler com calma para que você não perca aí as informações, para que você não compreenda de uma maneira errônea, ok? Então é essencial essa leitura aí do enunciado com calma. No próximo passo, nós temos o fator eliminação. O que é a ideia do fator eliminação? Nós vamos ter questões com alternativas que serão diretas e nós vamos ter aquelas alternativas que fogem à realidade, ok? O examinador colocou ali, talvez, para questão de preencher ali o quantitativo de informações e você precisa ter a ideia de fazer por eliminação. O que seria essa eliminação? São ideias que muitas das vezes não condizem com o que tem ali no texto. São informações que são bizarras. O que seriam essas informações bizarras? São as informações que realmente não têm conexão,
que realmente não tem nexo. E aí você vai fazendo por eliminatória, para que você consiga chegar, então, ali a uma informação ou a resposta verdadeira, a resposta correta, a resposta coerente, certo? No nono aí, nós vamos ter, então, identificar o significado da palavra conforme o contexto. Quando você marcou as palavras-chave, você já consegue fazer a identificação dos vocabulários e analisar o significado deles conforme o contexto. Lembra que eu falei? Você não vai saber o significado de todas as palavras, até porque você não pode ter o dicionário ali consigo e também você não vai poder, obviamente, perguntar para ninguém qual é o significado de determinada palavra. E isso você só vai conseguir analisando o contexto. E para analisar o contexto, você precisa ter uma leitura atenta. Então, é um todo, né? É um conjunto, ok? Passando aí para o último tópico, nós temos não perder muito tempo em uma questão. O que é essa ideia de não perder muito tempo com uma questão? Com certeza, na sua avaliação, na sua prova, você vai ter questões de níveis fáceis, médios, difíceis e muito difíceis, né? O que acontece? Se você perde muito tempo em uma questão, quando chegar próximo ao final, ao término da prova, talvez você não tenha conseguido nem responder o quantitativo de questões necessárias. Então, você percebeu que a questão ela exige um pouco mais de você, fez a leitura, não conseguiu entender, não conseguiu captar a informação correta, não conseguiu chegar à resposta correta, conseguiu eliminar ali 3 alternativas, mas ficou entre 2, A e B, não sei se é A, se é B, mas você está ali perdendo bastante tempo, A e B, será que eu marco o quê? Pule para outra questão. Por quê? Você pulando para outra questão, você vai responder, não vai perder tanto tempo. Depois, no final, quando você tiver conseguido resolver as demais questões, aí você volta na questão que ali você teve maior índice de dificuldade, ok? Isso vai ajudar. E quando se fala de não perder muito tempo em uma questão, nós vamos falar também da ideia de que controle do tempo. O que é esse controle do tempo? Você tem ali um tempo para poder conseguir responder todas as questões ali da prova. Se você realmente não tiver o controle desse tempo, como dito agora há pouco, o que vai acontecer? Nas questões que são fáceis demais, talvez você perca muito tempo se você não tiver tido uma leitura atenta, né? Passou ali uma informação desapercebida e você realmente não conseguiu entender. Então, geralmente, você tem ali, em média, de uns 3 minutos para responder ali as questões, 3 minutos para responder o quantitativo de questões. Para cada questão, você tem 3 minutos. Para aquelas questões que são fáceis demais, você consegue gastar ali em torno de 1 minuto a 2 minutos para poder fazer a resolução. Quer dizer, então, que dos 3 que você tinha, sobrou 1 minuto. Esse 1 minuto você pode fazer, então, o quê? Jogar para uma questão que tenha um nível ali difícil, né, ou muito difícil. Isso favorecerá. Agora, se você perder tempo demais na resolução de uma questão, pode acontecer o seguinte: os 3 minutos que você tinha, ele pode chegar a 5 minutos, ok? Eram lá 3 minutos, você perdeu mais 2 minutos, então dando o total aqui de 5 minutos, ou seja, você já ficou ali em defasagem em relação ao tempo. E para isso você precisa controlar. Se você realmente quer responder uma boa prova, se realmente você quer analisar as questões ali de uma maneira lógica, de uma maneira assertiva, você precisa ter cuidado com isso, ok? A nossa primeira aula, o nosso primeiro contato foi este, para você entender como fazer a questão da interpretação, compreensão textual. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aí das informações e aguarde então as próximas aulas. Até mais!